Olá, amados e amadas. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem para abençoar o seu coração. Todas essas mensagens elas não têm o propósito de trazer nenhum debate ou nenhuma discussão teológica sobre o assunto, mas uma mensagem para que você possa meditar sobre ela, para que ela abençoe a sua vida e o seu coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, um amor infinito, um amor que está sempre de braços abertos para nos receber, um amor eterno. E para meditar nisso, a gente vai ver essa passagem que fala sobre o filho pródigo, que está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Se você tiver sua Bíblia junto aí, por favor, eu peço que você abra em Lucas 15, a partir do versículo 11. E eu digo para você que sempre quando vier meditar comigo, traga a sua Bíblia. É bênção para a sua vida meditar e ter esse hábito de estar com a palavra de Deus em suas mãos. Bom, então ela fala mais ou menos assim. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pão-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, o comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar. Bom, eu vou ler até aqui, então nós lemos Lucas 15, do 11, capítulo 11 até o 22. O que essa passagem quer ministrar no nosso coração? Eu não sei como anda seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você tem cultivado um relacionamento de intimidade por meio da oração, de meditação na palavra do Senhor. Porque uma coisa eu sempre digo, a gente só conhece realmente a Deus se a gente realmente quer conhecer a Deus. A gente não pode dispensar 2 ferramentas, que é a oração e que é a leitura da palavra. O que é a leitura da palavra? É a meditação, é o estudo da Bíblia, das Escrituras, porque é por meio dela que Deus se revela nas nossas vidas e para as nossas vidas. Amados, muitas vezes a gente se desprende, a gente se afasta de Deus. E a queda de uma pessoa, o afastamento de uma pessoa com Deus, ela nunca acontece de uma hora para outra. Ela é sutil, ela acontece aos poucos. Ela começa na superficialidade da oração, ela começa na superficialidade da leitura das palavras. Sabe aquela coisa assim, eu tenho uma amiga que ela brinca que não é quando você estuda a palavra, é quando você pega a Bíblia e chacoalha assim, ó. Deus fala comigo. Ela fala que é assim, você manda fala Jeová, né? E abre. Não é assim. A gente tem que estudar a palavra de Deus. Então, o que acontece, meus queridos? Quando a gente começa a negligenciar nosso tempo de intimidade com Deus, nosso tempo de oração, quando a gente começa a negligenciar o estudo, eu não estou falando de leitura diária, de você pegar, olhar ali a Bíblia, não, eu estou falando de estudo da palavra, entender
quem escreveu, para quem, em que época, qual era o contexto daquela situação. Quando você começa a negligenciar, você começa a cair no seu relacionamento com Deus. E a queda, meu pai já diz, ninguém tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequena, né? Então, assim, como é que anda seu relacionamento com Deus? Eu não sei como anda seu relacionamento com Deus, mas é muito importante que você lembre o quanto Deus ele preserva, o quanto ele valoriza os seus momentos com Ele. Você não precisa estar desviado para pegar essa parábola para sua vida. Como anda seu relacionamento com Ele? A gente vive na agitação do dia a dia e é incrível, né? A gente está ou no computador, ou a gente está no telefone, a gente está o tempo todo em contato com tudo, com todos. E quanto tempo a gente tem passado com Deus? Deus, ele preza por momentos de intimidade. Deus preza por momentos de qualidade. E é aquela coisa, né? Às vezes a gente vai, oi Deus, tudo bem? Parece que você está pedindo um lanche do McDonald's, né? Oi, hoje eu quero uma bênção para minha família, para mim, pode ser, mas tem que ser rapidinho, porque eu tô indo pro trabalho. Ou seja, eu tenho mais coisas importantes para fazer do que o Senhor falar para mim. Existe a frase de um pregador que fala assim, quando eu mais tenho o dia ocupado, é o dia que eu mais tempo falando com Deus e as coisas têm que esperar. É engraçado porque Jesus ensina isso pra gente. Às vezes as pessoas estavam procurando e a palavra de Deus diz que ele acordava cedo. Muito cedo. Para falar com Deus. Jesus se retirava. Ele priorizava isso na vida dele. Ele priorizava o relacionamento dele com Deus. Às vezes a gente está acostumado a ter uma caminhada com Deus e com o tempo a gente vai negligenciando o tempo de oração, o estudo da palavra. E quando a gente vai ver, a gente está longe. O importante é que Deus hoje está ministrando essa palavra para o seu coração, para falar, filho, não importa o quão longe você tenha estado, não importa quão longe os seus passos tenham te levado para longe de mim, mas importa que eu estou aqui de braços abertos e vou fazer uma festa assim que você retomar o seu contato comigo, assim que você retomar a sua intimidade comigo. Deus preza por isso, querido. Deus quer manter não só aliança com você, mas Deus quer manter um relacionamento com você. Então, que você tome essa passagem para o seu coração essa semana, no dia de hoje, e que você lembre que Deus preza por momentos de quietude, onde você possa fechar a porta do seu quarto e ir para o parque, entrar no seu carro. Eu não sei onde você tem momentos onde você possa ficar quieto, mas Deus, ele quer que você pare e tenha tempo de qualidade com ele. Você não precisa ter se desviado, você não precisa ter errado. E se você é essa pessoa que hoje se encontra diante de Deus e falando assim, Deus, eu tô longe, eu nem te conheço. Eu venho clamar aqui em nome de Jesus. Não pense que Deus está te julgando, está apontando o dedo para você e está falando, você me deixou, vou cair com castigo em cima de você. Não. Deus te ama. E hoje Deus usou essa passagem do filho pródigo para dizer assim, que ele se alegra com o retorno do filho. Que ele se alegra com aqueles que retornam com a sua face para junto ao Senhor. Então, querido, que você tome essa mensagem hoje para o seu coração e que você retome os seus passos, a sua caminhada com Deus. Se você está começando na sua vida cristã agora, procure uma igreja onde você tenha pessoas para caminhar com você, porque quanto mais pessoas você tiver para caminhar com você, caminhem no mesmo propósito, na mesma visão, a nossa caminhada fica mais fácil. Se a gente se afasta dessas pessoas, fica mais difícil da gente conviver com valores contrários, com propósitos contrários. Então, uma igreja ela é importante para que você tenha convivência com pessoas que, toda vez que perceberem que você está indo um pouquinho para longe de Deus, já possam te resgatar e falar, venha que eu te ajudo, né? Então, que
essa mensagem fique gravada no seu coração. Se hoje você está no papel do filho pródigo, lembre-se que Deus fala: eu estou aqui, de braços abertos, dizendo para você: para um pouquinho, conversa comigo. Eu estou te esperando, sempre te esperei e sempre vou te esperar. Mas hoje exatamente eu quero dizer: ore mais, leia mais a minha palavra. Tome tempo para me conhecer e desenvolva um relacionamento comigo, porque tudo que eu mais almejo é derramar o meu amor de Pai sobre a tua vida, para que você me conheça melhor e para que a gente possa se relacionar e ter um lindo relacionamento como pai e filho. Que Deus fale ao seu coração, querido, e que o Espírito Santo ministre e complete essa mensagem no seu coração. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.